Fala galera, e aí, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão do coração? Galera, a videoaula de hoje nós vamos falar sobre determinantes e como que a gente resolve os determinantes, né? Então a gente já foi falado sobre o método de Sarros, um método mais básico, geralmente para resolver matriz 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3. E hoje nós vamos falar sobre o teorema de Jacobi, né? Ou teorema de Jacobi. Já de começo a gente já começa com esse problema, ó. Calcule e compare os determinantes. Então nós temos duas matrizes de ordem 2 por 2, tá? Então a matriz A e a minha matriz B, 4, 2, 6 e 7, 4, 6, 2 mais 4A, 7 mais 6A, beleza? Bom, aqui é bem simples, né, galera? Se nós formos calcular, por exemplo, o determinante de cada uma delas, então eu vou passar, né, que eu gosto de falar, brincar, né, que é passar a vara para baixo. Então, se eu for calcular o det de A, eu vou ter assim, né, ó, 4, 6, 2 e 7. Então, para resolver isso daqui, eu passo a seta para baixo. Deixa eu até fazer aqui com uma canetinha azul. Então, eu passo para baixo. Eu peguei 4 e 7, então aqui embaixo é 28, beleza? E aqui em cima eu vou ter 6 e 2, aqui em cima eu vou resultar em 12. Então, aqui em cima fica 12, portanto, a resposta daqui é 28 menos 12, e eu vou ter como resposta o que, pessoal? 16 unidades. 16, aí bonitinho. Ok? Agora, já do outro lado, é bem interessante. Por quê? Porque aqui desse outro lado, se eu for resolver o determinante, vou até fazer aqui com outra cor, ó, com cor roxa. Se eu for resolver esse determinante, a gente vai ter uma surpresa. Eu vou ficar então, né, que o det de B, ele é igual, olha lá, a 4, 6, 2 mais 4A, 7 mais 6A. Então, se eu for passar para baixo, aqui eu vou pegar 4 vezes 7, isso daqui vai me resultar em 28 unidades, mais 24A. Então, ficou 4 vezes tudo isso. E aqui em cima, né, quando eu passar para cima, o 6 e aqui o 2 mais 4A, a gente vai resultar em 12 mais 24A. Se eu for fazer o de baixo menos o de cima, olha lá, o determinante de B ele vai ficar assim, ó, 28 mais 24A menos 12 menos 24A. Portanto, o meu 24A vai sumir. Você tem 24 positivo, 24 negativo. Eu vou resultar exatamente na matriz anterior, no determinante anterior, que era da A. Então, vai ficar 28 menos 12. Portanto, esse determinante de B também resulta em 16 unidades. Então, os dois determinantes, pessoal, tanto da A quanto da B, eles foram iguais. Por que aconteceu isso? Porque quando a gente está falando de determinantes, o teorema de Jacobi, ou o teorema de Jacobi, ele simplesmente vai pregar para a gente que se a gente somar as filas, ou seja, nesse caso, 4, 2, 6 e 7, e aqui, ó, o 2 e o 7, eles estão aqui. Você pode ver que essa coluna que aqui estava, ela está aqui. A única coisa que foi multiplicado por A, então a gente teve uma multiplicação de A, então ficou 4A, 6A, e você somou com a segunda coluna. Então, a minha matriz B, ela é um resultado de uma combinação da matriz A. Ou seja, eu multipliquei essa coluna por A, ficou 4A, 6A, e aí eu peguei essa multiplicação e somei com a coluna B. Aí fica aqui, 2 mais 4A, 7 mais 6B. Então, pessoal, o teorema de Jacobi ele vai falar exatamente isso, que se a gente multiplicar e somar, ou subtrair, ou dividir, tanto faz, o determinante não muda. Essa é a ideia do teorema de Jacobi. Guarda aqui, se você ainda não entendeu muito bem o que aconteceu, a gente vai dar alguns exemplos. Então, olha lá, vamos para esse primeiro exemplo aqui mais, digamos assim, parrudo que a gente tem, né, pessoal? Então, ó, calcular o valor do determinante dessa 3 por 3, que já é um pouco mais complicado, né? Se você fosse fazer pelo teorema de Sarros, você ia ter um pouquinho mais de trabalho. Ia demorar um pouquinho, né? Não ia ser uma coisa tão simples de ser feita, de ser resolvida aí, né? Então, você ia ter um pouquinho mais de trabalho. Vamos, então, dar uma trabalhada nisso. Ô, Daré, como é que faz para resolver, então, ó, 75, 151, 227, 70...
155, 233, 78, 159 e 237. Está muito difícil, realmente não está simples, né? Então, por isso que entra em ação o Teorema de Jacobi, um teorema que vai ser muito utilizado para você resolver esse carinha aqui, por exemplo. O primeiro passo que nós vamos fazer aqui, pessoal, deixa eu até passar a câmera para o lado aqui um pouquinho, é o seguinte. O nosso primeiro passo é que a gente vai trabalhar com essa coluna aqui, ó. Vou até pegar o lápis. Então, a gente vai trabalhar com a primeira coluna. Mas, Dara, por que você escolheu essa primeira coluna? Porque eu percebi que essa primeira coluna é que tem os elementos menores. Então, 75, aqui é 77, 78, 151, 155, 159 e o 227, que ele é o menor, então, comparado com os outros. Isso é relativo, tá, pessoal? Para esse meu exercício eu resolvi pegar. Se você quiser tentar fazer em casa com a do meio, dá certo também. Mas eu quero pegar essa primeira coluna aqui e trabalhar com ela. O que eu vou fazer? Pessoal, vocês concordam comigo que se eu manter essa primeira coluna, multiplicá-la por menos 1, tá? Então, eu vou multiplicar por menos 1 essa coluna inteira. E o que eu vou fazer? Eu vou somar com a segunda e com a terceira coluna. Então, eu vou multiplicar inteira essa primeira coluna por menos 1 e, em seguida, eu vou somar com a segunda e com a terceira coluna. Vai ficar assim, galera. É mais fácil fazer do que falar. Então, fica 75, 151, aqui 227. Agora, olha lá. O que vai acontecer, gente? Quando eu pegar e fazer isso daí, ó, eu vou então, já está multiplicado, eu vou subtrair da segunda e da terceira coluna. Vai ficar assim, ó, 77 menos, lembra que está multiplicado por menos 1? Então fica menos 75. Aqui vai ficar 155 menos 151, tá? E na última vai ficar 233 menos 227. Então, agora a segunda coluna ficou alterada, ó. Se você não entendeu, volta o vídeo que a gente fez. Nós multiplicamos a primeira coluna por menos 1 e somamos com as outras duas. Então, a última agora fica assim, ó, 78 menos 75, 159 menos 151. E aqui a última fica 237 menos 227. Olha aí, ó. Tá? Então, esse foi a minha combinação. Eu multipliquei a primeira coluna por menos 1 e somei com as outras duas, beleza? Então, agora a gente tem um determinante que ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar 75, 151, 227. 77 menos 75, isso dá 2. 155 menos 151, isso dá 4. 233 menos 227... galera, a gente vai ficar com 6. Olha lá, ó. 78 menos 75, isso dá 3. 159 menos 151 resulta em 8. 237 menos 227, a gente tem 10. Beleza. Já ajudou demais, tá? Se eu já fosse querer calcular aqui, já ia dar menos trabalho do que calcular com esse determinante, com esses valores aqui em cima, certo? Mas dá para melhorar isso? Claro que dá. Se vocês forem observar aqui esse determinante que foi o resultado, dá pra gente brincar mais um pouco, não dá? Como assim, Daré? Não tô entendendo. Por exemplo, se eu multiplicar então tudo isso daqui, ó, toda essa minha linha, multiplicar ela por menos 2 e eu fazer uma operação com a minha segunda linha, quer dizer, somar, vai dar bom. Porque, ó, menos 2 vezes 75, isso dá 150, menos, né, 150. 151 menos 150 dá 1. Não preciso nem dizer que 2 vezes menos 2 dá menos 4, 4 menos 4 zerou. Então, vai ajudar bem se eu fizer isso. Mas tem outro detalhe. Além de eu pegar essa primeira e multiplicar por menos 2, eu também posso multiplicar essa minha primeira linha por menos 3 e eu somar com essa daqui de baixo, ó, com a última. Se eu fizer isso, galera, eu vou ter muita ajuda, tá? Porque vai acontecer muita coisa boa. Quer ver? Olha lá. Então, eu vou continuar aqui, ó. Vamos para esse cantinho aqui, ó. Eu tenho, então, a minha coluna, a minha linha inalterada, 75, 2 e 3. Deixa ela lá, desse jeitão bonito. E agora vai ficar o seguinte, ó. 151 menos... Então, 75 vezes menos 2, isso daqui dá menos 150. Concorda comigo?
Olha lá, ó, menos 150. Eu vou fazer só essa primeira linha, tá? De baixo eu já vou dar o resultado. 2 vezes menos 2, pessoal, isso dá menos 4. Então vai ficar assim, ó, 4 menos 4. E a última, 3 vezes menos 2, isso dá menos 6. Vai ficar 8 menos 6. Beleza? E a última a gente já vai vir mais diretão. Então vai ficar assim, ó, 227, que é o valor aqui, vezes menos 3 aqui em cima, pessoal. 3 vezes 5 dá 15, dá menos 225, certo? 227 menos 225, isso daqui dá 2. Beleza? Só estou ganhando um pouquinho de tempo aí para a gente arrumar essa última. Então, ó, 2 vezes menos 3 dá menos 6. 6 menos 6, 0. E aqui, ó, 3 vezes menos 3 dá menos 9, 10 menos 9, isso resulta em uma unidade. Beleza? Então, agora, olha só essa matriz resultante que a gente tem. 75, 2, 3, aqui tem 1, 2, 0, 0, 4 menos 4, 0, 8 menos 6, isso dá 2, e aqui dá 1, tá? Gente, agora nem preciso dizer que ficou super fácil para calcular. Dá para fazer mais coisa? Até dá. Mas eu acho que desse jeito aqui já está ótimo para a gente calcular. Se você for calcular pelo método que você quiser, tá? O método que você escolher, eu garanto para fazer por sarros, então eu gosto muito de fazer por sarros dobrando a primeira e a segunda coluna, eu garanto que você vai chegar que o resultado desse determinante passando as setas para baixo, passando as setas para cima, você vai chegar num resultado que vai resultar em 6, ok? Então, galera, é muito interessante o método de Jacobi, tá? Ele resolve muitos nossos problemas porque ele diminui o nosso peso, né? Se você quisesse partir daqui de cima, volta a falar, poderia fazer uma multiplicação, mas olha o tamanho dos valores que você vai ter aí, tá? Então, por esse quesito, fica bem mais simples. Vamos a mais um exercício, pessoal. Dessa vez, um exercício que vai ser um pouquinho menos trabalhoso. Ó, vamos a ele aqui, ó. Então, o exercício fala... Deixa eu pegar um durex aqui, ó. Opa. Olha lá, ó. Pegar um durex aqui para dar uma coladinha lá. Senão escapa aqui, né, gente? Beleza. Então, o exercício fala assim, ó. Se o determinante da matriz A, ABC, é igual a 5, então o determinante da matriz B, olha essa matriz B, pessoal, ela está inteirinha alterada. Concorda comigo? Então, essa matriz B, galera, ela está com alguns valores bem diferentes, né? Se você for observar A aqui em cima, e se você for olhar B aqui embaixo, está modificado. Por exemplo, o que era a primeira linha, que era ABC, ela está em último aqui, ó. ABC está bem aqui embaixo. Então, a gente tem que ter um olhar meio crítico para isso. Eu sei que pelo exercício foi falado que o determinante da A vale 5 unidades, tá aqui, ó. Deixa anotado. Se o determinante da A vale 5 unidades, pessoal, o da B é o que a gente quer descobrir. Então, vamos lá. O que já dá para perceber, né? Eu consigo perceber que, por exemplo, essa minha matriz A, ela está invertida a linha. Então, dá para perceber isso? Ó, a A, ela tinha G, H e o I, certo? Deixa eu dar mais um zoom aqui, ó. Então, a A, ela tinha G, H e o I na sua terceira linha. Agora, ela está aqui na primeira. Então, você teve uma inversão, ó. Isso daqui trocou de lugar. Toda vez que a gente tem inversão em determinante, e está se falando determinante não de matriz, tá, gente? A gente está falando agora sobre determinante. Então, se você teve uma troca de linhas, quer dizer que você já tem o resultado seu da B multiplicado por menos 1. Então, aqui no somatório total, você já tem que é menos 1. Por quê? Porque houve troca de linha. A terceira linha virou a primeira. Só que além disso, pessoal, essa linha inteira foi multiplicada por 2. Dá para perceber aí? Então, ó, você tem 1, 2 multiplicando aqui. Todos os elementos estão multiplicados por 2. Quer dizer, além de você ter trocado de linha, você tem um multiplicador de 2 aí nesses caras. Legal. Agora, não acabou o exercício. Porque uma coisa que está atrapalhando bastante a gente é esse mais 3A, esse mais 3B e esse mais 3C. Acreditem ou não, pessoal, mas isso não vai influenciar em nada, gente. Como assim não vai influenciar em nada? Não vai influenciar em nada. Por qual motivo?
Porque a gente já aprendeu que no Teorema de Jacobi, você pode somar as suas linhas, somar as suas colunas a outras, que isso não altera o determinante. Então, esse somatório de mais 3A, mais 3B, mais 3C, ele é uma combinação linear da linha. Então, pessoal, isso não interessa. Isso está aí e não vai alterar em nada na resposta final. A única coisa que a gente tem que perceber é que, na verdade, a matriz A ela está aqui dentro. Independente desse somatório de 3A, desse somatório de 3B, desse somatório de 3C. Eu acho que assim até fica mais fácil você observar. Ó, A, B, C, D, E, F, esse 2 que a gente já colocou ele para fora e a inversão, então não é nada mais do que você ter aqui dentro também o determinante da matriz A, como foi falado. Portanto, a resposta vai ficar menos 1 vezes 2 dá menos 2, vezes o determinante de A, que é 5, então a resposta final é de menos 10 unidades, que foi aí o determinante encontrado da B, só com essas modificações. Ok, pessoal? Deu para entender mais ou menos o que está acontecendo? Sempre que a gente tiver combinação de linear, manter uma linha, multiplicar e somar com outra, isso não altera o determinante. Tá? Então, no meu resultado final, eu não vou ter alteração. Ok? E para finalizar, pessoal, eu tenho essa última questãozinha aqui, ó, que eu trouxe para vocês, que é uma questão que envolve função trigonométrica. Então, a questão fala assim, ó, deixa eu só dar uma ajeitada aqui nela. Encaixar aqui mais embaixo. Então, essa questão, pessoal, ela fala assim, ó, o determinante da matriz. Dá uma encaixada aqui que não está encaixando. Olha lá. O determinante da matriz A, seno de x, cosseno de x ao quadrado de x, cosseno de x, cosseno de x, 0, menos seno de x, menos seno de x, menos seno ao quadrado de x, cosseno de x é. Galera, se você for tentar fazer essa questão no braço, eu te garanto que você vai ter muito problema, muita dificuldade. Então, se a gente for resolver ela pelo método de determinante, ela vai dar muito trabalho. Então, ela vai ficar assim, ó, det de A é igual. Então, seno de x, cosseno de x, olha lá, menos seno de x, cosseno ao quadrado de x, 0, menos seno ao quadrado de x, cosseno de x, menos seno de x,